a nossa reflexão, dizer para todos, né, que é de suma importância, né, porque quando nós viemos aqui neste planeta, tantas coisas perfeitas, tantas coisas tão bem planejadas por Deus, será que a nossa vinda ao mundo não estaria diferente desse plano de perfeição de Deus? Será que o nosso planejamento aqui na Terra estaria diferente disso? Não. É um evento dos mais importantes, o nosso retorno aqui na Terra. E é isso que nós vamos querer passar hoje, né, para todos, valorizar muito cada minuto que nós temos aqui no nosso mundo. Que todos se sintam agraciados por essa luz divina, bênção de termos reencarnado. Nós andamos de joelhos muitos anos pedindo para Deus nos dê essa chance. E nós estamos aqui. E é esse aspecto que a obra de André Luiz vai nos trazer, que a Rosane muito felizmente, né, preparou. Nós contamos com a ajuda de um projeto que nós conseguimos ingressar, que é o Projeto Imagem. Eles fazem ilustrações das obras de Chico, do Chico, obras diversas, né? E vamos contar com muitas ilustrações hoje. Bom, Rosane, feito toda essa abertura, né? Então eu deixo para você o início dos nossos estudos. Bom, Geraldo, é uma alegria, né, falarmos sobre esse assunto, esse tema tão instigante que é a reencarnação. E nós poderíamos falar através da perspectiva de diversos autores, mas nós escolhemos André Luiz, cujas obras estão à nossa disposição, são obras bastante acessíveis na sua leitura e na aquisição. Então, vejamos o que André Luiz nos diz sobre a reencarnação. E lembrando que nós vimos a semana passada, né? O que é a reencarnação? É só para retomarmos esse assunto, né? Então, a reencarnação é o retorno do espírito ao corpo físico, é o ato de nascer novamente em um novo corpo. Então, é mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade que nós temos, espíritos imperfeitos, de progredirmos, de nos redimir do nosso passado e alavancar o nosso progresso. E conforme a questão 167 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, né, qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos generosamente responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Temos que progredir. Perfeito. Sem isso, conversamos sobre isso também a semana passada, sem isso, onde estaria a justiça? Não teria como se explicar. E, conforme as leituras, né, das obras espíritas, a reencarnação é uma lei, e ela está em concordância com a lei de progresso. A reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que as pessoas possam se redimir de seus erros, alçando assim a evolução, porque todos nós temos a oportunidade de progredir. E o progresso é para todos, não é para alguns, é para todos. Todos nós somos filhos desse Pai bom e justo. Perfeito. Para com a sua criação. Mas vejamos assim, para que a gente possa aprofundar o nosso estudo, o Livro dos Espíritos, nós encontramos a fonte dessas informações. Então, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, do título da pluralidade das existências, ali nós vamos encontrar sobre reencarnação, justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, a transmigração progressiva, a sorte das crianças após a morte,
o sexo nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. Então, ele é um capítulo para ser estudado. Ah, eu tenho dificuldade. Forme um grupo de amigos. Vai estudar o capítulo 4 do Livro dos Espíritos para melhor compreendermos o nosso momento de vida. Eu queria dar uma parte, Rosane. A encarnação nos diferentes mundos, né? Allan Kardec aprofundou isso no Livro dos Espíritos e na obra do Chico, eu já vou deixar aqui, né, porque o objetivo é provocações aqui, né, para todo mundo estudar. A mãe do médium Francisco Cândido Xavier escreveu um livro pela psicografia dele, né, do Chico Xavier, então é um livro seguro. O livro se chama Cartas de uma Morta. Ela narra como é a vida no planeta Júpiter e narra como é a vida no planeta Marte. Também Humberto de Campos narra, em uma das suas obras, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a vida no planeta Marte. Ele foi convidado por um benfeitor a ver como é que é a vida no planeta Marte. Lá os espíritos têm uma forma espiritual, né, compatível com o planeta. E é interessante porque Allan Kardec tocou assim, um assunto levemente, e nós temos a dimensão desse processo de vida, de reencarnação em outros mundos, amplamente abordado no livro do médium Francisco Cândido, nos livros de Francisco Cândido Xavier. Aí, né, o convite para estudar. Até tu podes procurar aí para nós, Geraldo, porque tem uma das revistas espíritas que Kardec também estuda a vida em Júpiter através do músico Mozart. O ano de 1858, a Revista Espírita de 1858. Ele começou a escrever, Mozart já deu um sinalzinho ali. E no ano de 1859, aliás, o médium Victorien Sardou, pela qual veio as mensagens, ele fez o desenho da casa de Mozart em Júpiter, na Revista Espírita de 1859. Isso. Então, é para nos deixar curioso, né? Revista Espírita, 1858 e 1859. Está à disposição no site da Federação Espírita, download gratuito. Então, vá lá, faça o download e leia, é muito interessante. Perfeito. Então, a reencarnação, nesse capítulo 4 do Livro dos Espíritos, ele começa com uma singela pergunta: como pode a alma, questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como é que isso se dá? E os espíritos respondem com a singeleza e a sabedoria de espírito superior, sofrendo a prova de uma nova existência. E aqui segue todo esse capítulo que nós convidamos os irmãos para lermos, estudarmos, retomarmos, porque cada vez que a gente retoma essa leitura, nós temos uma outra visão e uma outra compreensão, porque estamos com mais maturidade, com mais bagagem intelectual, mais vivência, experiência de vida, para melhor compreender os ensinamentos dos espíritos. Então, começa na questão 166 do Livro dos Espíritos. Perfeito. Mas nós queremos, Geraldo, né, fazer uma síntese desse processo reencarnatório que antecede o nascimento, para a gente poder melhor visualizar como é que se dá esse processo. Ele é complexo, ele não se dá exatamente da mesma forma para todos os espíritos, porque leva-se em consideração o histórico, as necessidades, a particularidade, os espíritos envolvidos. Então, mas nós conseguimos traçar uma síntese para que a gente possa melhor compreender. E quando nós falamos de processo, nós estamos falando de um conjunto de procedimentos. Então, vamos ver aqui, que conjunto de procedimentos são esses que nos levam à reencarnação. Primeiramente, né,
nós temos que há um planejamento na espiritualidade, é planejado, né? Ninguém é pego de surpresa, é planejado. E o projeto, né, ele inclui um mapa do futuro corpo físico, né? Então, de acordo com as necessidades daquele espírito reencarnante que vai retornar, é programado, projetado, né, de acordo com o seu passado, aquilo que ele tem que terá que enfrentar, as adversidades da vida. Então, é feita uma projeção, um esboço, né, desse corpo físico, que ele pode aceitar, sugerir, não é mesmo, Geraldo? Isso. Rosane, é por demais instigante, né? Eu queria dizer sobre essa questão de planejamento. Tem reencarnações que estão resgatando dívidas de 1000 anos atrás. Tem reencarnações planejadas que resgatam 10.000 anos de vida. A pessoa diz, olha, eu quero quitar minha dívida com a Terra. O que eu preciso? Vamos voltar 10.000 anos? Aí a pessoa limpa 10.000 anos e segue para outro planeta. Foi o caso do general Alarico, aquele que sitiou a cidade de Roma e destruiu a cidade de Roma em 409 depois de Cristo. Ele fez coisas bárbaras, né? Quando ele destruiu Roma em 409, ele saqueou, ele destruiu, a matança foi absurda, mas ao longo dos processos reencarnatórios que ele pediu, o último processo dele para limpar todos os crimes que ele cometeu em 409 foi aqui no Brasil, no leprosário em Pirapitingui, no ano de 1947, ele desencarnou e se chama Jesus Gonçalves. Ele escreveu algumas obras pelo médium Francisco Cândido Xavier, ele era um poeta, né? Mas eu queria dar um detalhezinho desse processo, né, para que as pessoas tenham noção do que é preparar uma reencarnação. Depois de muito trabalho no leprosário, que ele fundou um centro espírita dentro do leprosário em Pirapitingui, o centro espírita se chamava Santo Agostinho. Ele, depois de muita labuta, ele leu um dia no Evangelho segundo o Espiritismo o tema que ele fez na noite dentro do centro espírita, no capítulo 12, né, pagar ceitil por ceitil, né, que é um dos... ninguém sairá de lá enquanto não houver despago o último ceitil. É uma passagem que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E ele ficou com aquilo na cabeça, qual que é meu último ceitil aqui na Terra? Eu já estou nessa questão da hanseníase, ele estava com um corpo bastante machucado pelo bacilo de Hansen, né? Bastante degradado. Ele falou assim, eu já estou nessa aqui, está difícil mesmo, que tal pagar o último ceitil? E fez uma prece. Os mentores espirituais dele, olha, é possível pagar o meu último ceitil nessa encarnação? Se for, por favor, me deem esse presente. No outro dia, ele amanheceu com uma dor na garganta, um pigarro, e aquilo se transformou num câncer. Ele acabou desencarnando pelo câncer, e não pelo bacilo de Hansen, não pela hanseníase. Chegou no mundo espiritual, ele perguntou para o Santo Agostinho, que era o mentor espiritual dele, qual que era o meu último ceitil? Ele falou, você pediu e nós demos esse presente para você. Você morreu do bacilo de Hansen, que corroeu com câncer, que corroeu as tuas cordas vocais. Ele falou, e qual que era o último ceitil? A voz que comandava os exércitos para destruição. Esse era o último ceitil, você ganhou esse presente, não precisará reencarnar para pagar isso. E quem quiser conhecer mais a história, né, a biografia, né, tem a obra, né, Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras. Exato, foi nessa obra que ele conta esse detalhe da sua encarnação, e também no livro Recordações da Mediunidade, escrito por Eliseu Rigonati. Ele conta todos os bastidores que Jesus Gonçalves narrou pela mediunidade dele, né, de como foi a sua entrada no plano espiritual. Mas isso aí é só um tempero para a nossa aula, né? Bom, o próximo passo, Geraldo, é a aproximação do candidato a filho com os futuros pais. Tem que haver uma aproximação
e esse encontro é feito durante o sono. E os pais aceitam ou não, né, aquele espírito como filho, acolherão ou não. Tá? Mas isso é, né, uma longa conversa da espiritualidade, de todo o grupo da família espiritual, então é uma grande conversa que se desenvolve. Os pais, né, normalmente aceitam como filho, e a partir daí, então, se deflagra o processo de imantação do espírito ao corpo da mãe, né? E o espírito reencarnante, ele vai perdendo, tudo gradativamente, a natureza não dá saltos, né? O espírito reencarnante vai perdendo a consciência e a sua forma atual. Aquela que ele está se apresentando ali, em função do perispírito, que é plástico, né? Tem essa plasticidade. Então, vai perdendo a consciência e aquela forma, até chegar, né, no momento da concepção do óvulo, em que se deflagra, então, o ligamento do espírito ao feto, célula por célula. Então, essa é uma síntese. A gente resumiu em 5 etapas, um processo gigante, que não é exatamente igual para todos os espíritos, mas segue mais ou menos essa mesma linha, de acordo com a necessidade do espírito que vai reencarnar. Eu queria fazer um complemento, Rosane, da seguinte forma, né? Muitas pessoas, e naturalmente, né, são ansiosas, porque muitos pais gostariam de ter um filho dentro do plano deles, né? Mas há um detalhe que eu aprendi com o Langerton, né, que era o nosso orientador, porque muitas pessoas nos procuram, nós gostaríamos de ter, não estamos conseguindo, estamos tentando, né? Tem aquela questão compreensível, porque é um desejo, né, sagrado, né, de ser pai, de ser mãe, de constituir uma família, e esse ascendente é muito bem aproveitado pelo plano espiritual. Entretanto, será que o espírito que tem que nascer no nosso grupo familiar está pronto? Muitas vezes a gravidez não acontece quando nós queremos, porque a entidade espiritual que deve estar, e ela é muito bem planejada, às vezes não está com o mesmo time, né, o mesmo tempo acertado para o seu retorno. Então precisa esperar aquele complemento, aquela aceitação, que nós vamos ver no caso daqui a pouco que tu vai apresentar. Então, assim, o processo de reencarnatório tem que ser combinado também com Deus, né? Não é somente nós dizer, eu quero ter um filho. Aí a gente tem que perguntar para Deus, Senhor, o Senhor autoriza, o Senhor endossa, tem que conversar com o nosso Pai Celestial. Verdade. Então, nós vamos dar uma olhadinha no que o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta sobre o assunto, sobre o tema reencarnação. Ele que teve seu laboratório de vivência, de experiência na colônia Nosso Lar, né? Conforme os leitores devem estar se lembrando, né, do livro, o primeiro livro da série, O Nosso Lar, e depois segue a coleção, né? E o nosso livro base é o livro Missionários da Luz, um livro importantíssimo para falar sobre reencarnação. E ali tem o caso da reencarnação de Segismundo, que está lá no capítulo 13. É claro que esse tema ele é abordado nos capítulos 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz. Então, é muito importante que venhamos a ler todos esses capítulos e a obra na íntegra, para que a gente possa acompanhar o raciocínio do benfeitor espiritual. Tá? Capítulo 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz. Até mesmo porque, né, Rosane, a gente não vai conseguir relatar todos os detalhes. É muito detalhe. Muita o André informação. Luiz,
né, o André Luiz, ele relata, porque ele estudou muitos casos, enquanto ele se preparava para a assistência do Segismundo, ele narrou muitos casos. Então, teve, por exemplo, uma senhora, né, um senhor que veio da colônia Nosso Lar para reencarnar na Terra, e ele estava planejando a sua vinda, e os benfeitores decidiram para ele, né, que ele deveria ter assim uma limitação em uma das suas pernas, para que ele não tivesse a sua vaidade muito aguçada, né? Então, com certeza, ele estaria com algum problema, né, de diferença de tamanho ou alguma problemática que tornasse a sua vida um pouco mais difícil, para que ele pudesse valorizar a vida, a saúde. Mas ele era um missionário, ele estava vindo com tarefas, né? E o plano espiritual, eu queria deixar isso daqui, né, para todos. O plano espiritual disse para ele: não volte aqui antes dos 70 anos, porque você tem um período de 70 anos de idade, né? E para concluir, Rosane, eu estou querendo ajudar, né? Uma outra senhora pediu para o mentor espiritual Manassés para que ele desse assim, uma ajeitada na glândula tireoide dela, para que ela não ficasse tão bonita, né? Porque ela precisava assim ter um pouquinho nas feições alteradas pela mudança hormonal que a glândula tireoide e a paratireoide provoca no organismo, né? Com certeza com relação à estrutura física. Ela não queria ter a beleza que se entende aqui na Terra por beleza, né? Porque a beleza mesmo é interior, né? Mas ela não queria ter aquele padrão de beleza que para muitos é aqui na Terra, porque ela precisava ter uma estrutura voltada para a missão espiritual dela, né? Olha os detalhes, Rosane, quantos detalhes. E ela é uma obra de vanguarda, né? Essa obra do André Luiz, aliás, como toda a coleção do André Luiz, é uma obra de vanguarda, né? Se nós olharmos a data de publicação, nós vamos observar, Geraldo, que o André Luiz traz informações muito aquém daquela época. Que hoje as AMES do Brasil, as AMES, né? Associações médicos espíritas, elas estão trazendo, assim, confirmando tudo aquilo que o André Luiz disse. Né? Não que ele tivesse essa preocupação, mas na época não se tinha condições de acompanhar aqueles dados que o André Luiz trouxe. Né? Era muito aquém do seu tempo, do tempo daquelas pessoas. Tá? Muito profundo. Muito profundo. Então, hoje a gente consegue até entender com melhor precisão esse capítulo 13 dos Missionários da Luz. Tá? E esse capítulo 13, ele começa com uma cena comum, uma cena familiar, né? Os envolvidos diretamente. Nós temos aqui, né, esse casal, né, sentados à mesa, fazendo a sua refeição, com um filhinho, e essa é a cena que abre o capítulo 13, né, em que o marido está bastante agastado com os problemas, que ele se sente imerso, não consegue se desvencilhar, muito abatido, não compreende por que está passando por aquilo tudo, né? A esposa tenta consolar, tenta orientar, né? E eles vão dialogando ali naquele momento. Então, os envolvidos diretamente nesse drama estão Adelino e Raquel. Mas nós vamos ampliar essa cena para ver que existem mais envolvidos. Não? Nós temos aqui, à nossa esquerda, o grupo espiritual que estava ali presente naquele momento. Então, nós temos os benfeitores espirituais, o Alexandre, Herculano, o espírito Segismundo, candidato à reencarnação, e o nosso pesquisador espiritual, André Luiz. Né? Então, eles fazem parte desse grupo de espíritos, a parte espiritual que estava presente ali na cena. Então, existiam os encarnados e os desencarnados ali, concomitantemente. E Geraldo, qual é o drama em que tem a relação entre Segismundo, Adelino
e Raquel, né? E a gente vai ter que entrar, né, alguns capítulos antes na obra do Missionários da Luz, em que a gente descobre que Segismundo ele queria, né, a Raquel para ele, queria possuir Raquel e queria casar com ela, mas para isso ele teve que colocar um plano sórdido em prática, né? Então ele mata anterior, né? Ele mata Adelino para poder ficar com Raquel. Raquel perde a sua razão pelo desespero, pelo sofrimento e se mata. E ele, Segismundo, também na encarnação anterior, também comete suicídio. Então é um drama envolvendo esses três espíritos. Né? É uma história real, né, Rosane? É bom que se saiba que esse menininho com certeza é adulto hoje, né? Idoso. E o Segismundo também, né? E o Segismundo está aí na luta. É verdade, né? Porque ele, nesse processo reencarnatório, o espírito de Adelino contempla o retorno de Segismundo através dele como filho. É muito interessante que todos saibam, né, que na misericórdia de Deus nada está perdido. Ele foi um criminoso, mas chegando no plano espiritual, ele foi acolhido, se tornou um trabalhador da colônia Nosso Lar. Ele ficou ali, o Segismundo, né, muito dedicado, um ótimo trabalhador, mas estava ali, o ceitil por ceitil, né? Tinha que ser pago, né? Ninguém sai de lá enquanto não houver pago. Então ele tinha que voltar para se recompor com a consciência dele. Ele mesmo disse, né, pro André Luiz, né, que ele, para ele se recompor e continuar feliz lá no Nosso Lar trabalhando e crescendo, ele precisava reparar esse delito que ele cometeu. Mas tudo a seu tempo, ele precisou se sentir bem, a consciência precisou acusar e ele precisava reparar. E ele pediu para os espíritos ajudar ele para reencarnar na família das pessoas que ele tirou a vida, né? É muito interessante isso. Ele precisava, né? Porque ele, no Nosso Lar, ele já era um trabalhador dedicado, que atendia outros irmãos, mas ele trazia essa dor na consciência. Perfeito. Não tinha, ele tinha que se redimir com esse grupo de espíritos, o Adelino e a Raquel, né? Por todo o mal que ele havia causado. Só que espiritualmente já havia esse acerto, ó, o Segismundo vai reencarnar. Mas o Adelino, só em pensar na vibração, naquela ideia, na aproximação de Segismundo, ele repelia. E aí é que a espiritualidade teve que entrar em ação, porque senão Segismundo não ia reencarnar. Às vezes nós ficamos pensando, né? Hoje eu não estou me sentindo bem. A gente nem sabe que às vezes pode ser uma companhia espiritual. E às vezes não é nenhum espírito mau, né? Às vezes é a presença de alguém que nos foi opositor, mas que não é um espírito mau. Era o caso de Segismundo, né? Que estava ali com o Adelino. O Adelino, sim, o Segismundo queria aproximação, porque ele queria se familiarizar com o casal, e o Adelino sentia toda aquela pressão, toda aquela perturbação. O que está acontecendo comigo, né? Só em pensar na aproximação do espírito já trazia toda aquela bagagem do passado, né? O medo, o pânico, o horror. Mas vejamos o que aconteceu então, Geraldo. Então, o benfeitor Alexandre, ele tenta, né, tirar o Adelino daquele pensamento pessimista, triste, que ele estava ali abatido, e ele influencia o menino para puxar um diálogo, fazer um chamamento ao pai. Por que o pai estava daquela forma? Aí a gente percebe o amparo da espiritualidade. Porque senão, digamos que Alexandre não tivesse, né, interferido nesse momento, já ia ocasionar uma discussão em família, né, porque ele estava irritado, né, ele não se sentia bem, a esposa tentando incentivar, né? Então, aí o que acontece? É um
amparo da espiritualidade. E o menino instiga o pai, por que o pai estava, né, daquela forma? E, inclusive, o menino convida o pai para orar de noite com ele, porque o pai já fazia muito tempo que não estava orando. O plano espiritual se serve dos recursos mais variados para nos chamar às nossas responsabilidades. Um pequenino. Nesse momento foi a criança, né? A criança, né? Tudo certo. E aí, à noite, eles se reúnem para orar, né? E o menino olha só, a criança faz o Pai Nosso, né? E isso despertou, né, no Adelino uma vibração, algo maior, um pensamento, né, positivo, e aí ele se sentiu melhor, né? E daí a gente vê a importância da prece no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. É apenas dizer para os nossos amigos que estão nos ouvindo que o processo da reencarnação do Segismundo não iria se completar se o Adelino continuasse repulsando o Segismundo espiritualmente, né? O Adelino precisava tirar aquele peso do coração, por isso que o Alexandre instigou a criança a pedir para o pai orar, para ele mudar aquele quadro mental, para o Adelino poder se resgatar, né? Resgatar aquela dívida. E lembrar também que depois que o Adelino, o Segismundo matou o Adelino no plano espiritual ficou obsedando o Segismundo, né? Foi um processo também de ódio mútuo, ele ficou ali instigando o Segismundo ao fracasso, ele não teve mais paz com o Segismundo. Então, por isso que um precisava do outro, né? Precisava o Segismundo reencarnar, dar amor para o pai, e o pai, Adelino, dar amor para o filho. É o exercício do amor, né? Precisavam, né, reatar esses laços de fraternidade. Por isso que Jesus disse, né, que o amor cobre a multidão de pecados. É verdade. Nós podemos observar na cena que os benfeitores espirituais faziam parte daquele momento. E aí ele chama até a atenção da questão dos lares sérios, da vida, da retidão, dos sentimentos, das vivências, o que é muito importante para esse amparo da espiritualidade maior. Nós podemos ver que, quantos benfeitores estão aqui acompanhando aquele momento de oração no lar do Adelino e da Raquel. Perfeito. E seguindo a cena, então eles dormem, né? E há esse desprendimento dos espíritos, do Adelino e da Raquel, e a gente consegue observar a diferença entre eles. Né? Aqui está o André Luiz, o Alexandre, aqui a avó da Raquel, né, que era uma benfeitora da família, que acompanhava todo aquele processo da reencarnação de Segismundo, e a Raquel, ela consegue visualizar os benfeitores, consegue visualizar a avó materna. Já o Adelino não, o Adelino não consegue ver ninguém, só a sombra do Segismundo. Eu estava assustado, imagina, né? A gente não acorda de noite, meio assustadinho, né? Tem gente no nosso quarto. Né? Tá lotado. Né? E o Adelino, então, ele só consegue visualizar a sombra do Segismundo. E aí a gente vê a atração que existia entre eles. Era a questão da afinidade vibratória, né? Ele não consegue ver alguém que está acima dele, só quem está no nível dele. Esse é um processo no plano espiritual, né? E a gente observa a diferença evolutiva entre a Raquel e o Adelino. Ela era mais evoluída moralmente e espiritualmente do que ele. E seguindo a cena, né, Geraldo?
o instrutor Alexandre ele teve que intervir, né? Porque senão o Adelino ia entrar em pânico, né? Porque só em pensar, né, no horror da figura do Segismundo, que está aqui muito abatido, muito abatido realmente, porque ele queria o perdão do Adelino. E então, o que o Alexandre fez? Ele interviu, né? E ele se fez visível, porque o Adelino não conseguia vê-lo. É muito interessante esse momento aqui. Então, ele conversa com o Adelino, fala da necessidade do perdão, relembra do compromisso que ele assumiu em receber Segismundo como filho. Fala do amor, do perdão, envolve o Adelino em vibrações positivas, né? Vendo que o plano espiritual superior, ele está sempre atento. E a gente, é que está em nós aproveitar a intervenção superior, né? Nesse caso aqui, estava no Adelino, em aproveitar ou não. Nós vamos ver os próximos capítulos. Né? Segismundo queria essa oportunidade. Então, inclusive no desenvolvimento dessa cena, o Segismundo toma as mãos de Adelino e pede perdão. Forte, é muito forte. E isso né, desconstrói Adelino, né, desarma. E aí Adelino, então, aceita realmente, vê que o Segismundo está mudado, está diferente, e ele resolve realmente retomar aquele projeto, né, e assumir aquele compromisso que ele teve de acolher Segismundo como filho. Então, olha só o trabalho da espiritualidade. Então, tem que ter, né, o consentimento dos pais para que o espírito reencarne. Então, nós temos aqui o reencontro dos desafetos, nesta cena do livro Os Missionários da Luz. E seguindo, Geraldo, olha que interessante aqui que nós temos, né? Agora que o Adelino já aceitou a reencarnação de Segismundo como seu filho, a espiritualidade já se colocou a trabalho, né? Mudou a feição do Adelino ali, todo feliz em casa, né? O Adelino está aqui, ó, feliz. Peso. Raquel, uma leveza no rosto, uma alegria, uma descontração. O Segismundo aqui já está mais, a gente pode ver, mais otimista no semblante, né? E os instrutores aqui analisando o mapa cromossômico. Impressionante esse presente que o André Luiz nos dá na obra Missionários da Luz. Todos nós que reencarnamos aqui na Terra, é como se fosse uma construção de um edifício. Você faz a planta baixa, você faz o projeto arquitetônico e executa. A reencarnação é a mesma coisa. O Adelino está olhando o mapa genético dele e ele vai intervir. Não, eu quero isso, é para fazer aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Mas tem um detalhe, né, Rosane, importante nisso. Os ascendentes hereditários, que a natureza não dá saltos, né, e Jesus não veio destruir a lei, os ascendentes hereditários são respeitados, mas o plano espiritual pode dar uma acertadinha em algo, sim. Eles podem e fazem. E o Adelino está olhando, né? Eles aproveitam a bagagem genética da família, né? Para poder estabelecer aquele perfil físico e genético do reencarnante. Tanto que ele, Segismundo, vai reencarnar e futuramente ele vai desenvolver um problema cardíaco, mas isso já na idade madura, na fase adulta. Então, de resto, ele estava bem. Não, sem nada de extraordinário. Tanto que o André Luiz olha para os rabiscos ali que o Alexandre está manipulando aqui, o espírito Alexandre, o benfeitor, e ele não entendeu nada.
Rosane, eu fico pensando eu e você, né? Para reencarnar, né? Por favor, eu quero assim, eu quero ter 2,5 graus de miopia e 3,5 graus de astigmatismo, porque eu preciso ter um óculos, né? Para me criar uma certa dificuldade e vai assim sucessivamente, né? E eu fico pensando o problema que nós demos para os nossos mentores espirituais, porque somos 11 irmãos. Que será, hein, Rosane, hein? Nós, sendo 11 irmãos na nossa família, Deixa assim. Eu acho que foi um congresso espiritual para trazer todo mundo da mesma família, né? Eu trabalho. Estamos aí, né? Estamos aí na labuta. Meu Deus. Tá? Bom, mas interessante é que o André Luiz não entendeu, né? O mapa cromossômico, né? Claro que isso para o André Luiz faria muito sentido nos dias atuais, né? E com o tempo ele entendeu, ele ampliou esse estudo, né, do DNA. Nossa, forte, né? Mas muito, é muito profundo, né, Rosane? Muito, muito profundo. Né? Mas hoje a gente já tem condições, imagina na década de 40. Falar sobre todo o processo do genoma humano, isso tudo estava ali, na mão dele, o genoma. Mas o plano espiritual tinha que respeitar o tempo nosso, né? Exatamente. Então, aqui eles analisam o mapa cromossômico do Segismundo. E seguindo, então, eles já começam a preparar o Segismundo para a reencarnação, né? Para esse processo, já para a etapa final. Então, eles pedem para o Segismundo uma atitude mental, porque ele já estava com medo de reencarnar, ele já estava com medo de errar de novo. E dá para observar, conforme a leitura desse capítulo, que o nosso medo de reencarnar, Geraldo, é maior do que o medo de desencarnar. Porque imagina, será que eu vou errar de novo? Será que eu vou cometer os mesmos erros? Vou cair no mesmo sofrimento? Lembra, eu vou dar um detalhe aqui, né? Napoleão Bonaparte, quando reencarnou aqui, ele veio com uma missão sagrada de preparar a França para a reencarnação de Allan Kardec. A França tinha que ter o seu território resguardado e ele era nada mais e nada menos que a reencarnação de Júlio César, um grande general, que foi a reencarnação de Alexandre o Grande, né? Eles precisavam desse estadista, desse homem de conhecimentos militares para defender a França, para que ela não fosse invadida, e Allan Kardec tivesse a bênção de reencarnar ali em Paris, em Lyon, na verdade, na França, depois de desenvolver a sua história em Paris, sob a proteção dessa segurança nacional, né? Só que Napoleão, ele reencarnou com a sagrada missão de só fazer a proteção, mas o poder subiu e ele quis dominar como antigamente o mundo, e aí o plano espiritual teve que intervir. Ele acabou falindo na reencarnação dele, né? Mas o plano espiritual interviu e isolou ele na ilha de Santa Helena, onde ele veio a desencarnar, né? Só para dar um detalhe sobre como é perigoso reencarnar às vezes. Bom, agora, nessa etapa, eles conversam, Alexandre e Herculano, eles conversam com Segismundo porque ele precisa mudar a atitude mental. Porque o medo dele de reencarnar, o medo dele de errar novamente, ia colocar tudo a perder. Provavelmente ele reencarnaria, mas em poucos meses e ela sofreria um aborto natural, ele teria poucos meses de vida se ele continuasse naquela atitude mental tão negativa como ele se encontrava. Olha só, Geraldo, olha só. Interessante isso, né? Cada detalhe, né, Rosane? Muito, muito interessante. Então, ele está se preparando, eles estão auxiliando ele
né, para as mudanças que ele sofrerá no perispírito dele, mas o pensamento, a atitude mental dele também tem que mudar. Porque eles não podem mudar o pensamento deles. Só eu posso mudar o meu pensamento e a minha atitude mental. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, a gente tem que querer. Senão, quando a gente não quer, os benfeitores espirituais não podem fazer nada por nós. Nós temos que abrir a porta, né? Nós viemos aqui, ó, os benfeitores ali conversando, dialogando com ele, né? Para ele não desperdiçar essa oportunidade. E seguindo aqui, bom, agora que ele já mudou de paisagem mental, de atitude mental, ele já está pronto para o processo final reencarnatório. Então, nós vemos aqui que os espíritos, olha só, Geraldo, que interessante como eles chamam, espíritos construtores. Eles começam, então, o trabalho de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. A gente pode observar aqui, ó, na cena, né, que ele vai diminuindo, vai perdendo a consciência, vai diminuindo de tamanho, né? E inclusive eles dizem para Sigismundo, pense, lembre da posição fetal. Né? Vai lá, lembra como é a posição fetal. E aí o Sigismundo, o perispírito, né, vai diminuindo de tamanho até ficar na forma de um feto. Mas tudo isso é acompanhado por esses espíritos especializados nesse processo reencarnatório, né, que eles chamam, então, de espíritos construtores. Vejam, né, Rosane, eu já contei 10 espíritos envolvidos na preparação do Sigismundo, né, no processo reencarnatório. E, para quem está estranhando, ele está diminuindo de tamanho, ficando do tamanho de um feto. O perispírito, ele é uma matéria plástica. A gente pode moldar, pode restringir, né? Tem esse processo todo. E eu vou dizer mais, eu quero deixar todo mundo agora aqui de cabelo em pé. Há um departamento lá na colônia Nosso Lar, chamado setor do restringimento. E nesse setor é onde feitos os processos de reencarnação. Fica ligado lá, né, nas câmaras de retificação. Está lá no livro Cidade no Além, escrito por Igorina da Cunha, psicograficamente. Olha, pessoal, depois vai vir, está na biografia, afinal, Rosane, nesse livro, Cidade no Além? Então anotem. Cidade no Além, escrito por Igorina da Cunha, mediunicamente, porque ela fazia essas viagens astrais, né? E depois ela fez os desenhos, que ela ia na colônia Nosso Lar, gravava mentalmente, chegava em casa e desenhava o que ela viu. Ela apresentou para o Chico, e o Chico confirmou tudo, né? Aliás, o Emmanuel faz o prefácio da obra Cidade no Além. Para quem quiser ver detalhes da colônia Nosso Lar, né? E esse processo aí de restringimento, né, para adequar o corpo à forma celular. Mas os próximos capítulos são melhores do que esse também, viu? É verdade. Tão bons quanto. E seguindo, então, o que a gente pode observar, né? Ele já passou pelo restringimento do corpo, né? E agora, então, a avó materna da Raquel, ela tem a missão de entregar Sigismundo, o espírito, o filho, o futuro filho, a Raquel, que acolhe aquele espírito, aceita prontamente. Né? Então, a gente pode observar que todas as entidades envolvidas, né, que torciam por aquele momento, estão ali presentes, porque é um momento muito especial. Perfeito. Único, alegria na espiritualidade, a reencarnação de um espírito, seja ele quem for, é motivo de alegria reencarnar. Perfeito. Né? E a Raquel, ela pede para a avó que ela quer receber Sigismundo de joelhos. Ela se ajoelha para receber aquele filho muito amado, que seria muito amado por ela.
E está pronto o processo reencarnatório do Segismundo, né? Está pronto, né? Porque desse instante, então, ele já está no campo vibratório dela, da mãe. Maravilhoso. Né? É uma obra... É claro que a gente teria que ter, assim, uns 6 meses, né? Para ir passo a passo nessa abordagem. Mas fica a dica para nós lermos e estudarmos com mais atenção a obra Missionários da Luz. Então, a forma perispiritual do Segismundo se liga ao perispírito da mãe, ao perispírito da Raquel. Então, há o acolhimento materno, ela acolhe no perispírito dela esse espírito, que já faz parte, né, do seu campo vibratório a partir desse momento. Perfeito, né? E aqui, Geraldo, olha só o que é que esses benfeitores estão fazendo, que o Alexandre está aqui olhando, né? Ele está vendo aqui o espermatozoide, né? Que está alcançando o óvulo da Raquel. Então, eles estão ali vendo as condições daqueles espermatozoides ali. É muito interessante esse capítulo aqui. Rosane, é impossível não dizer, né, que o Adelino tem um mapa genético. Né? Nós temos ali 5 milhões de espermatozoides numa disputa para chegar no óvulo. Cada espermatozoide ele tem um delineamento molecular traçado para toda encarnação. Qual é aquele que traz os melhores traços adequados para o plano do Adelino Silveira? O que o plano espiritual faz? Pega o mapa genético do Adelino, que tem um campo magnético especial, e ele abrange todos esses 5 milhões. Aquele espermatozoide que se afina com esse campo magnético ganha força. Exatamente. E aí ele vence a corrida, chega na frente. Ou será que é um acaso? Esse daqui que fecundou foi por sorte? Não, não é sorte. Né? O campo magnético do Adelino impulsiona aquele que se afinou com as suas necessidades espirituais. E ele vence a corrida e pronto, e acabou. Inclusive aqui, no capítulo, a gente observa que o Alexandre, ele ajuda, ele impulsiona esse espermatozoide. Né? Dá uma força. Ele dá uma ajuda. O espermatozoide quis recuar e o Alexandre disse, não, vai que é você. Porque aquele ali realmente era o que tinha as condições genéticas, né, para o processo, o desenvolvimento físico do Segismundo. Então, o Alexandre dá, né, essa ajuda aqui. E nós observamos o quanto André Luiz está interessadíssimo em tudo aquilo que ele está vendo, que ele nem imaginava que isso fosse, que se desse dessa forma, que se desenvolvesse dessa maneira. Então, nós temos aqui o espermatozoide vencedor, né, com a ajuda da espiritualidade. Não existe o acaso. Né? O tempo voa, hein? Olha o tempo voa, nós já estamos chegando também no nosso finalzinho, Geraldo. E aqui, então, o que acontece, Geraldo? Vou deixar contigo essa parte aqui, a fecundação. Não, é uma coisa muito interessante, pessoal. O tempo é breve, mas por que Albert Einstein ele disse que acreditava em Deus? Ele era cético, ele era um cientista, o maior gênio da humanidade, que a humanidade conheceu. Mas ele passou a acreditar em Deus, que existe sim uma inteligência suprema, causa causal, nas palavras de Albert Einstein. Causa causal, né, de tudo no nosso universo. E o Espírito da Verdade, quando teve que definir Deus na pergunta de Allan Kardec, ele disse, mas só que ele disse em 1857, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele disse, não, existe um Deus.
Porque quando o espermatozoide fecundou, ele observou esse fenômeno. Quando o espermatozoide ele fecundou o óvulo, o que aconteceu? Ele forma uma célula única, que é o neuroblasto, né? Esse neuroblasto, o que Einstein viu? Ele tem um quantum de energia. É muito interessante. Quando a célula se biparte, logicamente, o que Einstein percebeu? Bom, essa célula se biparte, cada uma carrega um quanto de energia. Então, ela se dividiu, cada uma com meio quanto de energia, certo? Errado. Cada célula carregou um quanto de energia, então nós tínhamos 2 quantums de energia. Ele falou, não pode. Esse quanto tinha que ter sido dividido, mas ele se conservou. E ele ficou sem entender. Então ele disse, não, aí agora está algo acima do entendimento humano. Está na sabedoria divina. Como que a célula conserva esse mesmo quanto de energia? Está aqui para nós, dedicados irmãos. Fez Einstein, esse processo, fez Einstein acreditar na existência de Deus. Ele falou, só Deus para dar a noção de ciência, né? É isso. E nós temos aqui, nessa cena, um momento exato da fecundação. Né? E daqui se deflagra todo aquele desdobramento da célula, né? Que a célula vai se repartindo e crescendo e se multiplicando, e então nós temos nesse exato momento o momento da fecundação. A ampliação de aproximadamente 10.000 vezes. Né? Então, é realmente e sempre com a presença dos espíritos responsáveis por esse processo, os construtores. Eles acompanharam desde os instantes, os benfeitores espirituais, anteriormente, até aquele momento ali. Inclusive, eles já haviam designado um benfeitor que acompanharia mais de perto Segismundo até os 7 anos. Aliás, diga-se para todos nós, quando reencarnamos, nós temos uma meia dúzia de benfeitores espirituais que nos acompanham até os 5, 7 anos, quando se conclui a primeira fase do nosso processo reencarnatório, né? André Luiz dá essa informação, até os 7 anos. É isso. Né? Então, aqui, Geraldo, já se deflagrou o processo, então, de desenvolvimento do feto, e ali por diante nós sabemos que o perispírito do espírito vai se ligando à medida que as células vão se multiplicando. Aos 70 trilhões de células que temos na nossa fase adulta. Incrível. E assim, e esse processo reencarnatório, ele, como diz o espírito André Luiz, ele se efetiva lá, né, se conclui aos 7 anos de idade. Perfeito. Não. Bem. E nós podemos observar aqui, né, que os nossos, o amparo desses construtores, né, que o desenvolvimento ali, a fecundação já ocorreu, mas eles ainda não sabiam, né? Então, eles estão ali amparando, né, a Raquel, porque o corpo dela está mudando, ela já vai se sentir estranha, diferente, né? E eles estão dando amparo ali para que esse processo se desenvolva com tranquilidade, nos primeiros momentos, né, da reencarnação. É o que eles chamam de amparo especializado através da ação desses espíritos, os chamados os construtores. Perfeito. E aqui se dá, né, Geraldo? Finda o processo, todo esse processo reencarnatório do Segismundo, e depois né, se desenvolve a gestação da Raquel com normalidade. Tá?
E aí nós temos uma frase no final do capítulo 13, do instrutor Alexandre para o André Luiz, que ele diz: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Então, lá vai o Segismundo em mais uma oportunidade, mais um recomeço. Perfeito. Isso está no final do capítulo 13. E qual que fica, né, Geraldo? A nossa sugestão fica, tem que ficar. A nossa sugestão de bibliografia. Né? Então, as obras básicas, nós já vimos que o Livro dos Espíritos é muito importante para nós sobre esse assunto. Perfeito. Tá? A coleção do André Luiz. De André Luiz, que começa com o Nosso Lar, e Missionários da Luz é o terceiro. Isso. O livro Estudos Espíritas, que tem um capítulo dedicado a esse assunto, né, pelo espírito Joana de Ângeles. O livro Consolador, que ele é todo em forma de perguntas e respostas, muito bom para nós leitores. E o magnífico livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que tem um capítulo todo dedicado à reencarnação. Tá? Vale a pena ler desse escritor Leon Denis. E agradecer, né, Geraldo, aos irmãos pela paciência de nos ouvir. Maravilhoso, Rosane. Realmente... Uma síntese, né? Uma síntese. A gente realmente, né, gostaria de ficar mais tempo, mas nós temos um compromisso com o horário. Foi maravilhoso, né? E eu já quero te dizer que hoje fizeram perguntas, eu fiquei interagindo, aquela hora que eu baixava a cabeça aqui, eu estava interagindo com o público, tá? Tá certo. Muitos irmãos, nós estamos com 52 pessoas agora ao vivo conosco, né? E tem uma irmã nossa que está perguntando para nós aqui, né? Se nós escolhemos, né, até mesmo os problemas visuais que nós temos. O que você acha, Rosane? Nós escolhemos, sim. Às vezes, conforme a gente observa nas obras, a gente pede até provações bem difíceis para nós, dolorosas, mas a espiritualidade superior ameniza os nossos pedidos, né? Ao invés de nascer cego, a gente nasce com algum problema de visão. Né? Então, eles são bastante generosos, porque eles sabem que nós... depois, com o esquecimento, a gente vai se lamentar, vai sofrer, né? Então, eles amenizam os nossos pedidos. Quem fez essa pergunta foi a Cleia Souza. A nossa irmã Malte 70, ela fez, nosso irmão, perdão, ele fez uma pergunta aqui. Tem como saber quem fomos na encarnação anterior? O presente que Deus nos dá, está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, é o esquecimento do passado. Porque saber que você foi um benfeitor espiritual é bonito, né? Mas saber que você foi um criminoso perturba todo um processo de resgate, né, Rosane? Imagina Segismundo lembrando. Que ele matou o pai. Que ele matou o pai. Não ia dar. É bom não lembrar. E o esquecimento é essa dádiva. Às vezes a gente tem essa curiosidade que é bastante natural, mas a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz, né, que se tu te analisar, tu já vai ter uma noção, né, de quem tu foi. Dá uma olhada aqui, né, a nossa irmã Edna, a sua irmã, porque ela é minha esposa, tá? E juntamente com a Sara, fizeram a seguinte pergunta, né, dos irmãos que são gêmeos, que são trigêmeos, né? Muitas pessoas erroneamente pensam, eles nasceram gêmeos porque eram inimigos. Muitas vezes são, mas muitas vezes não são. Às vezes são pessoas muito queridas, vão nascer juntos, se abraçam e reencarnam juntos. Tem outros que não, né? Agora, eu queria que tu me falasse da questão dos irmãos siameses, né? Aqueles que estão colados pela cabeça, pelo ventre, né? As crianças chipófagas, né, que elas têm os membros ligados, né? Aí sim, aí é um processo doloroso, né, Rosane?
É um processo doloroso de quem está resgatando, aproveitando aquela restrição do corpo físico para resgatar um débito doloroso do passado junto com aquele irmão. E eles estão ali juntos por uma necessidade, um resgate. Eles repulsaram muitas reencarnações na mesma família. Aí o plano espiritual delibera, dessa vez não vai ter como, vocês vão ter que nascer juntinhos um com os outros. É uma ação espiritual nesse caso. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta, Rosane, porque não dá, a gente gostaria muito de continuar, mas o tempo não é nos favorável hoje, né? Então, ó, muitos irmãos aqui mandando abraços, recomendações e agradecendo, né? Ficamos aqui, né, Rosane? Gostaria de fazer alguma consideração final da nossa live? Geraldo, vale a pena estudar e conhecer mais esse tema da reencarnação à luz da doutrina espírita, que assim a gente consegue compreender muito melhor os dramas familiares. Muito. E eu espero que, ao terminar esse estudo, todos nós possamos dar um imenso valor à vida que nós temos. Dentro desse processo reencarnatório, que não é só família, genética, forma, aparência, tem o local onde nós reencarnamos. Eu vou reencarnar em Pelotas e vou vir para Jacupiranga. Está no nosso script. Eu nasci em Pelotas e vou ficar em Pelotas, que é o teu caso. Está no script, Rosane, né? Eu não quero nascer no Brasil, eu quero nascer em Ruanda, né? Eu quero nascer lá na Uganda, eu quero nascer naqueles lugares de extrema pobreza que tem, que na Serra Leoa, que hoje é um lugar assim, onde tem uma extrema pobreza, para aprender as lições que eu preciso nesses locais, né? De conflitos étnicos, guerras, nascer na Síria, ou de lugares de conflito, reflexões profundas nos trazem quando nós nascemos nesses locais, né? E nós escolhemos. Eu quero nascer aqui, ali. Eu quero dar um exemplo de Eurípides Barçanufo. Antes de ele reencarnar como Eurípides Barçanufo, o missionário Eurípides Barçanufo, ele pediu uma reencarnação anônima, curta, ele desencarnou jovem, apenas para ele se adaptar aos costumes do povo mineiro. Ele nasceu ali nas proximidades de Sacramento, né? Apenas para que ele pudesse se familiarizar, porque ele foi um suíço anterior, né? Ele foi Lavater, nasceu na Suíça. Então ele tinha que se familiarizar. Me afinei, vou reencarnar como Eurípides Barçanufo agora. É um plano reencarnatório, né? Tudo bem, querida irmã, queridos irmãos, que Deus esteja com todos nós, que Deus te acompanhe, querida irmã, a todos que estão aí em seus lares, muito obrigado pela presença e a participação de todos. Muita paz e que Deus nos abençoe de sempre. Muita paz. Obrigado.